Olá, sou a professora Giancarla Bombonato e vamos falar hoje sobre regência, mas aqui não é regência verbal ou nominal. A aula de hoje é regência do pronome relativo. Dá para tremer um pouquinho sim, porque aqui você envolve um assunto bem complicado em relação à estrutura de uma frase. Por que isso acontece? Quando a gente trabalha com regência, só regência normal, digamos assim, ou regência verbal ou nominal, você sabe que a preposição vem regida de um termo anterior. Então, por exemplo, quem gosta, gosta de. Quem confia, confia em. Por exemplo, se pegar uma regência nominal, quem tem acesso a. Então, quando é regência sem o pronome relativo, a lógica sempre é assim. Você tem a palavra e a preposição depois. Essa é a ordem. Primeiro vem a palavra, depois a preposição. Então, essa é a ordem direta em relação à regência. Quando a gente trabalha com pronome relativo, a regência vem ao contrário, a gente tem que pensar diferente. Então, aí é que vem a dificuldade, porque você tem que entender a estrutura de uma oração. O que é que você tem que ter muito claro? Sempre que eu trabalho com pronome relativo, aí vai lembrar lá na sintaxe que o pronome relativo, ele tem uma característica porque ele inicia sempre uma oração subordinada adjetiva, tá? E esse pronome relativo pode ser qualquer um deles, tá? Que, o qual, as quais, pode ser quem, pode ser cujo, pode ser o onde, qualquer um deles, tá? Não existe uma regra específica. Então, aqui é pronome relativo de uma forma geral. Claro que o que mais aparece nas provas é o emprego do que. Até pelo fato de que a palavra que, ela pode ter muitas classificações. Então, geralmente as bancas optam usar o pronome relativo que daí você ainda tem que pensar se essa palavra é pronome relativo, se essa palavra é conjunção, então tem muita coisa aí no meio do caminho. O que é que você vai ter em mente em relação à regência do pronome relativo? É assim. Você vai encontrar uma preposição, o pronome relativo, e essa preposição aqui não vem por causa de um termo anterior. Vem por causa de um termo que está depois do pronome relativo. E essa palavra pode ser ou um verbo ou um nome, tá? Pense nome aqui, substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, aqui você vai ter o que a gente chama de regência verbal. Então, eu posso ter regência verbal com pronome relativo. E aqui você tem regência nominal. Então, eu também posso ter regência nominal com pronome relativo. Essa é a regra básica, tá? Então, quer dizer que realmente, quando você tem um pronome relativo, essa preposição que está antes do relativo vem de um termo posterior ao pronome relativo. Então, você tem que pensar ao contrário, tá? Não dá para você voltar aqui ao texto, você tem que ir para frente um pouquinho. Exemplo aqui, ó. Este é o assunto a que eu me refiro. Então, perfeito. Você encontrou esse que retoma assunto, que é um pronome relativo. Aí você achou aqui uma preposição antes do relativo. O que você vai fazer? Você vai depois do relativo e veja só que você tem aqui, ó, me refiro, que é o referir-se. Então, é assim, quem se refere a alguma coisa. Então quer dizer que essa preposição que está aqui, ó, não tem nada a ver com uma palavra anterior. Não. Essa preposição a, ela vem por causa do verbo referir-se. Quem se refere a alguma coisa. Então, vem daqui a minha preposição. Por isso que a gente fala que a regência com o pronome relativo ela fica ao contrário. Olha essa outra frase. Este é o assunto a que fiz referência. Então, de novo, ó, nós temos o que nesse caso é um pronome relativo, e tem a preposição a aqui. Aí você tem fiz referência. Quem faz referência a alguma coisa. Então, nesse caso, a preposição que está aqui, ó, ela existe por causa da palavra referência.
Então veja a diferença que nós temos em relação à regência quando não tem pronome relativo. Quando tem pronome relativo, aí você sabe que sempre pensa ao contrário. Preposição, pronome relativo, a palavra posterior ao relativo é que exige preposição. Mesma coisa aqui, ó. Preposição, pronome relativo, a palavra posterior é que exige a preposição. Então, essa aqui é a base da regência com pronome relativo. E esse nome aqui, ó, é a base da regência nominal. Então, você sabe que pode encontrar várias possibilidades. Para ficar isso mais claro, tem que ver muito exemplo, tá? Então, a ideia agora é que a gente veja vários exemplos para você fixar bem o conteúdo e entender essa lógica aqui. Que você vai fazer uso agora das regras da regência verbal e da regência nominal. Então, é importante que você tenha já visto esse conteúdo em relação à regência verbal, o que é e como ela aparece, e a regência nominal. Aí para você, porque a gente vai usar tudo isso em relação à regência do pronome relativo. Então vamos lá. Olha essa frase aqui agora, ó. Esta é a marca em que o mundo confia. Então, o que nós temos agora aqui? A palavra que é um pronome relativo. Perfeito. Antes dela tem o em. Aí você agora vai depois dele. O mundo confia. Quem confia, confia em algo. Então, essa preposição que está aqui, ela vem da regência do verbo confiar. Uma característica interessante também. Lembre-se de que a palavra que, quando é pronome relativo, eu posso trocar por o qual, os quais, a qual, as quais. Posso. Então, olha só. Esse que, ele retoma a marca, ó. Esta é a marca em que confio, tá? Marca é uma palavra feminina e singular. Então, eu posso trocar esse que por a qual. Perfeito, ó. Posso trocar por a qual. Só que ao fazer essa troca, só troquei o pronome relativo. A preposição, ela vem junto. Eu não posso descartar a preposição, ela vem junto. Só que eu não posso colocar assim, né? O em que eu posso fazer. Agora, não posso fazer em a qual. Não dá. Então, quando acontece esse em a qual, a gente junta tudo isso daqui e transforma esse em a qual aqui, ó, numa junção que vai ficar na qual. Então, é daqui que vem o na qual. O na qual é a junção do em mais a qual. Por isso que a gente fala que na hora de você fazer a troca, tem um cuidado de perceber que o pronome relativo aqui é preposicionado. Por quê? Tem a preposição aqui, em, que vem regida desse verbo confiar. Sempre acontece assim. Essa é a base da regência com pronome relativo. Exemplo agora aqui, ó, a rua em que moro. Então, vamos lá. Eu tenho o que, aí antes dele o preposição em, e esse que é um pronome relativo, aí depois tem o morar. Quem mora, mora em algum lugar. Então, a preposição em que está aqui vem do verbo morar que está logo em seguida. Sempre essa dinâmica. Você vai perceber que se repete sempre da mesma forma. Os países a que fui. Ó, que, pronome relativo, preposição a. Verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Então, olha só, essa preposição que está aqui vem por causa do verbo ir, que ele exige a preposição a. Mesma coisa aqui, ó, a comida de que mais gosto. O que nós temos? Que, pronome relativo, de preposição. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, essa preposição de que está aqui vem por causa do verbo gostar. Professora Giancarla, posso ler assim? A comida que mais gosto? Não. Por quê? A comida de que mais gosto. Quem gosta, gosta de. Essa preposição não é opcional, tá? Ela vem pela regência. Então, não uso, eu quero não usar. Não, tem que usar, não é opção não, tá? Você precisa fazer uso dela. São momentos de que eu não me esqueci. Aí você tem aqui, ó, preposição aqui, palavra aqui, pronome relativo. Aí você tem o seguinte, não me esqueci. Por isso que tem que conhecer regência verbal para poder resolver esse tipo de questão. O verbo esquecer tem dupla regência, né? Ou você esquece algo ou se esquece de algo. Então, ou ele não tem pronome nem preposição, ou tem os dois.
Como já é me esqueci, tem pronome. Então, me esqueci de. Por isso que essa preposição aqui, ó, ela vem regida de esquecer-se. Ah, tá. E agora, se eu quiser trocar, nesse caso aqui, essa palavra aqui por um pronome, trocar por o qual, os quais, algum deles. O que você vai cuidar? Esse que retoma momentos. Então, lógico, eu posso colocar no lugar do que, eu posso colocar os quais. Legal. Só que a preposição de vem junto. Eu não posso ler assim, ó, são momentos de os quais. Por isso que esse de os quais, daí ele se torna, são momentos dos quais eu não me esqueci, tá? Então, eu posso fazer a troca sim, desde que eu fique atento para essa preposição aqui, que ela vai junto nessa troca aqui. Então, essa troca por o qual, os quais, a qual, as quais é do pronome relativo. A preposição não é opcional, ela vem por causa da regência. Então, cuidado muito com esse tipo de construção, tá? Para você não seja enganado pela construção e leia de uma forma muito rápida. Tem que haver sim a preposição aqui. Continuando. O projeto a que ainda não tivemos acesso, a mesma lógica, ó. O que nós temos aqui? O processo, o projeto, ó, preposição aqui. Não tivemos acesso. Quem não tem acesso a alguma coisa. Então, essa preposição que está aqui, ela vem regida, olha só, em relação à palavra acesso. E aqui é um pronome relativo. Como ele retoma projeto, eu posso fazer assim, ó. O projeto, o qual não tivemos acesso. Essa preposição vem junto. Então, o que eu faço agora aqui? Junto tudo isso daqui num só, e como é que fica? O projeto ao qual ainda não tivemos acesso. E se fosse, porém, em vez de projeto, colocar assim, ó, a lei feminina, como é que ficaria? Se eu colocar a lei, a que, eu posso trocar esse que por o qual. Mas daí ficaria assim, ó, ficaria o a da preposição, que é aqui, mais a qual. Não posso ter isso daqui, né? A qual. Como não posso ter a o qual. Aí você junta tudo e daí fica a qual. Por isso que aqui você tem a crase com o pronome relativo, tá? Vem dessa construção aqui, ó. Então, aqui, ó, e aqui são construções semelhantes. A diferença aqui é masculino, aqui é feminino, tá? Outro exemplo. Editou-se uma lei em que acreditamos, ó, preposição, pronome relativo, quem acredita, acredita em. Então, veja aqui, eu tenho o pronome relativo aqui e a preposição vem regida de acreditar. Com que simpatizamos? De novo, preposição, pronome relativo e verbo. Quem simpatiza, simpatiza com alguma coisa. Com, aí vem aqui, ó, isso aqui, você sabe que é pronome relativo. E por que lutamos? Tá, mas por que separado? Por que o porquê é separado? Olha agora para você aprender bem. Nós temos pronome relativo. Quem luta, luta por alguma coisa. Então, quer dizer que isso daqui é a preposição por, que vem de onde? Essa preposição por vem do verbo lutar, tá? E eu posso trocar essa preposição por pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais. Porque daí você junta por, mais e vai trocar, né? Como eu tenho o referente que é uma lei, ó, uma lei porque lutamos, esse aqui retomaria a lei, que é a qual. Ficaria uma lei pela qual lutamos. Ficaria assim. Então, quando você tem o porquê separado, é porque você vai ter, nesse caso aqui, você tem preposição, pronome relativo e a regência ali marcada pela presença do verbo lutar. Outro exemplo, fazer da aplicação da lei a arte de distribuir justiça é o ideal a que aspiramos. Ó, preposição, pronome relativo e verbo. O verbo aspirar, quem aspira, aspira a algo quando você tem um objetivo. Eu aspirei o perfume, é sem preposição. Eu aspirei a algo, eu tenho um objetivo, aí tem preposição. Então, nesse caso, a preposição a vem do verbo aspirar.
Com que simpatizamos, parecido com a frase anterior, ó, que você tem aqui preposição, que vem do verbo simpatizar, e aqui pronome relativo. E em que nos comprazemos? Comprazer-se em, tá? Isso aqui é um verbo, não é tão comum, mas você sabe que aqui nós temos uma regência também. Então, nesse caso, ó, pronome relativo, preposição, que vem por causa da construção comprazer-se. Então, aqui você percebe que, ó, a lógica é sempre a mesma. Parece que eu estou fazendo a mesma frase toda vez, só mudam as palavras, mas é sempre a mesma estrutura. Então, não muda. Quando é regência do pronome relativo, não muda essa construção. Sempre é a mesma, sempre. Não importa se a regência é verbal ou nominal, sempre a lógica é a mesma, não muda. Então, fica mais fácil de você fixar melhor. Mais um pouco de exemplo. Atualmente, os meios de que dispomos. De novo, olha só que nós temos aqui. Nós temos preposição, pronome relativo e dispor. Quem dispõe, dispõe de alguma coisa. Então, ó, esse que é pronome relativo, essa preposição vem aqui do verbo dispor. Claro que você tem que saber encontrar um pronome relativo, isso é importante, né? Mas aqui você percebe que a dinâmica é sempre a mesma. Fui traído pelos amigos em quem mais confiava. Olha o quem. Também é pronome relativo, tá? Também vai acontecer com ele, ó. Em quem confiava. De novo, você tem pronome relativo, preposição que vem regida do verbo confiar. Quem confia, confia em. Em relação àquele a quem devia respeito e admiração. Então tá assim, ó. De novo, preposição, pronome relativo. Quem deve, deve algo a alguém. Então, eu devia respeito e admiração a alguém. Então, nós temos aqui, ó, pronome relativo, preposição, regida pelo verbo dever. É um monumento de que todos os brasileiros se orgulham. De novo, ó, de, preposição, o quê? Quem se orgulha de alguma coisa. Então, olha o que você tem aqui. Pronome relativo, preposição, e tá longe, não tem problema, ó. Ali tem a regência em relação a orgulhar-se. Chegaram João e um homem de cujo nome não me lembro. Cujo. Cujo, ele é realmente uma construção que ela deixa um pouco estranha a frase. Mas pode acontecer? Claro que pode. O cujo só não admite artigo depois dele. Mas preposição sem problema nenhum. E a lógica é a mesma? A lógica é a mesma. Ó, tá aqui, ó. De preposição cujo pronome relativo. Me lembro. Quem se lembra de. Então, nesse caso, o cujo é meu pronome relativo. Preposição de, olha aqui, vem por causa de lembrar-se de. Então, mesmo que eu tenha o cujo, não importa, que essa regra vale para todos os pronomes relativos. Todos, sem exceção. Todos seguem a mesma dinâmica, tá? O espetáculo a que assistimos foi inesquecível. Atenção aqui, porque o espetáculo que assistimos está errado. O verbo assistir, ele tem mais de uma regência e muda o sentido. Quem assiste algo sem preposição é de ajudar, de auxiliar. Quem assiste a algo com preposição é de ver alguma coisa. Perceba que na frase, o espetáculo que assistimos, quer dizer que você viu o espetáculo. Então, nessa frase, o que a gente tem aqui, ó? Preposição, pronome relativo e verbo assistir, com o sentido de ver, tá? Então, quem assiste, assiste a algo. Essa preposição que está aqui realmente vem como regência por causa do verbo assistir. Então, cuidado que aqui muda muito o sentido, tá? Bem importante que você entenda isso. Continuando. A rua em que moramos. Mesma lógica, ó. A rua em que moramos. Perfeito. O que nós temos aqui? Nós temos preposição, pronome relativo. Quem mora, mora em algum lugar. Particularidade agora. A rua, palavra feminina. Posso falar assim, ó? A rua na qual moramos. Posso sim, sem problema nenhum. Outra coisa. Rua não é um lugar? É.
Então, posso falar assim, ó, a rua onde moramos? Posso perfeitamente. A rua onde moramos. Então, aqui, como esse que, pronome relativo, ele toma um lugar, eu ainda posso trocar por onde sem problema nenhum, tá? Esse é o amigo em que confio. De novo, ó, preposição, pronome relativo e verbo. Então, nós temos aqui, ó, pronome relativo em que vem da regência aqui. É exatamente esse o cargo a que aspiro. Aspirar, quando é de ter por objetivo, sempre com preposição, ó. Preposição, pronome relativo, então aqui, ó, regência vem com a palavra depois. O restaurante em que eu almoçava, mesma coisa, ó, preposição, pronome relativo aqui, ó, nesse caso, almoçava em algum lugar. Então, esse em vem daqui. Como o restaurante é um lugar, eu também posso falar assim, ó, restaurante onde almoçava, no qual almoçava, sem problema nenhum. As três condições estão corretíssimas, tá? Então, veja aqui, não importa o pronome relativo, não importa a frase, se você tiver pronome relativo, preposição antes dele, ali você tem regência. Às vezes a banca traz para você frase que ela não coloca a preposição antes, ou coloca a preposição errada. Aí você tem que olhar, sim, qual a relação, o que tem depois do pronome relativo. Se alguma palavra exige preposição, a preposição não está escrita, pode ter um cuidado de que ali, antes do relativo, deveria ter aquela preposição. Legal? Para ficar melhor, mais claro, vamos à tela para que você consiga agora verificar isso na prática. Então, a questão traz o seguinte: está correto o uso do elemento sublinhado na seguinte frase. Então, perceba que os elementos sublinhados todos são pronomes relativos, ó, dos quais, em cuja, aos quais, no qual e na qual. Legal. Agora, você tem que olhar o seguinte: todos são pronomes relativos, ó. Aqui você tem pronome relativo, aqui você tem pronome relativo, pronome relativo, pronome relativo e aqui você tem pronome relativo. Legal. Antes deles, todos têm preposição. Como que você sabe? Ó, olhando agora ali, ó. Dos quais, em cuja, aos quais, no qual e na qual. Então, quer dizer que aqui eu tenho a preposição de, aqui é a preposição em, aqui é a preposição a, aqui é a preposição em e aqui é a preposição em. Você já lembrou da regrinha, né? Você tem assim, ó, se tiver a preposição mais um pronome relativo, você sabe que você tem que achar uma palavra aqui, que é um verbo ou um nome, porque essa preposição vem por causa dessa palavra aqui. Sempre desse jeito. Vamos lá. Nos diálogos forjados nas redes sociais, os usuários selecionam aqueles dos quais estão dispostos a interagir, tá? Quem está disposto a alguma coisa e está disposto a interagir, tá? Veja que não tem preposição de em lugar nenhum aqui. Os usuários selecionam aqueles dos quais estão dispostos a interagir. Então, não tem como usar preposição aqui. O certo é, nem tem por que usar preposição, nada exige preposição. Então, aqui a banca colocou a preposição de não poderia. O certo é, os usuários selecionam aqueles, olha aqui, os quais estão dispostos a interagir. Não tem como colocar preposição, porque não tem nada que exija a preposição aqui para justificar o emprego dessa preposição de, ou, no caso, qualquer outra que inicie nesse tipo de frase. B. A maioria das pessoas hoje acessa as redes sociais em cuja influência revolucionou a forma de compartilhar notícias. Vamos lá. Cuja influência fez o quê? Revolucionou, quem revolucionou alguma coisa, a forma de compartilhar notícias. Não tem nada que justifique a preposição em antes do cuja. Então, ó, não tem nada de preposição aqui. Letra C. Deve-se reagir com cautela à recepção de conteúdos aos quais são disseminados nas mídias digitais. Vamos lá. São disseminados em, já tem aqui o nas mídias digitais.
Então, ó, veja aqui de novo, os quais são disseminados. Não tem preposição nenhuma aqui. D. As mídias sociais são acusadas de formar redutos no qual o usuário consome um conteúdo que o agrade. Redutos no qual o usuário consome um conteúdo que o agrade, tá? O usuário consome um conteúdo que o agrade. No qual, eu posso até usar aqui, não ter errado usar o no qual, mas aqui a concordância fica errada. Formar redutos. Como é que ficaria o certo? Redutos é masculino plural, nos quais o usuário consome. Então, aqui a concordância também ficou complicada. E na letra E, a esfera pública, na qual os mais engajados prevalecem. Então, prevalecem em alguma coisa, parece tomada por uma intensa polarização. Beleza, esfera pública, posso dar na qual sim, porque a concordância está certinha. Então, letra E, resposta adequada. Veja então como a questão fica complicada, porque a banca coloca preposições que não existem onde ela vai colocando. Sempre faça a relação. Para que eu tenha uma preposição antes de um relativo, aqui, quer dizer que eu sempre vou ter que ter alguma palavra depois que exige a preposição para que ela seja realmente utilizada. Sempre dessa maneira. Próxima questão. Estão empregadas de acordo com a norma padrão as expressões sublinhadas sem. Vamos lá. Então, nós temos aqui uma questão que ela vai com um pouco mais de construções. Não é somente o emprego do pronome relativo, tá? Você tem aqui, ó, para a qual. Aí tem um a com crase. Aqui, o azinho também tem que estar aqui com a crase. A ler, pela qual, depois de que, a, na qual, a, depois o a e com que. Claro que você, né, pensando na regra de uma prova, você vai buscar aqui olhar a relação com a crase, que a gente tem questões mais práticas, e também com pronomes relativos. A frase está assim, ó. A frase de Sartre, para a qual o autor chama a atenção, ó. Esse a qual é pronome relativo que retoma a frase. O autor chama a atenção. Quem chama a atenção? Chama a atenção para alguma coisa. Opa! Então, essa preposição está certinha, ó. Chama a atenção para algo. Corresponde à síntese. Quando uma coisa corresponde a algo, síntese, palavra feminina, mais a com crase. Então, a letra A, perfeita. Certíssima aqui nessa questão. Letra B. Daniel Klein lançou-se a ler. Claro que você sabe que antes de verbo aqui, ó, nunca vai crase. Sartre em busca de uma filosofia pela qual pudesse se identificar. Quem se identifica com alguma coisa. Então, seria com a qual se pudesse se identificar. C. As palavras de Sartre que o autor cita no texto. O autor cita alguma coisa. Então, que o autor cita no texto associam-se a uma síntese. Não vai crase, ó, uma aqui, ó. Tá? Então, não posso colocar. D. A filosofia na qual Sartre é representante. Quem é representante de algo? Então, seria da qual é representante. Lança luz sobre como damos sentido às nossas escolhas. Também não vai crase, ó. A mais plural, crase passa mal. E, ao fazer menção a esta, não vai crase antes de esta e essa. Nunca. O autor sugere com que nossas decisões sejam revistas. Nossas decisões sejam revistas. Não tem nada aqui em relação à preposição. Então, sugere que. Você percebe que esse que, inclusive, nem é pronome relativo. Isso aqui é sugere que. Isso aqui é uma conjunção subordinativa e integrante. Então, nesse caso aqui, realmente, somente a letra A é que está adequada em relação ao emprego do pronome relativo e, no caso, da crase ao mesmo tempo. Então, é muito comum você ter questões em que a banca mistura assuntos, tá? Outro também, então, aqui. O que a gente pode tirar de síntese das regras de regência do pronome relativo? A base sempre é assim. Você vai olhar a preposição, pronome relativo. Essa preposição aqui, ó, ela tem relação com a palavra que está depois do relativo. Sempre assim. Essa preposição, ela só existe porque tem uma palavra depois que exige a preposição. Só por isso. Senão, eu não posso ter preposição antes do relativo. A preposição antes do relativo somente se justifica se houver uma palavra que exija a preposição.
Caso contrário, não tem preposição alguma. Sempre desse jeito. E aí eu dou a dica para que você retome noções básicas de regência verbal e nominal, porque a regência com pronome relativo pode acontecer com ambas, tá? Tanto com a regência verbal quanto com a regência nominal. Então, qualquer uma delas pode aparecer quando temos questões de regência do pronome relativo. Tudo bem? Então, bons estudos e até um próximo encontro.